É isso. Mais uma aula, mais um encontro. Hoje nós vamos falar. Acho que, se eu não me engano, vai ser a última aula que eu vou falar sobre essa questão de dor e sofrimento. É claro que no futuro provavelmente a gente vai abordar outros temas, mas para terminar essa trilogia aí de a diferença entre dor e sofrimento, eu trouxe aqui para vocês alguns comportamentos que todo ser humano tem que transformam dor em sofrimento. Né? Como a gente já viu, é, dor é inevitável, né? Dor é inevitável. Sofrimento é opcional. Se o sofrimento é opcional, quais são as opções que a gente faz que a gente acaba transformando a dor em sofrimento? Aí eu separei aqui com vocês uns 6 comportamentos assim, mais ou menos, que a gente pode ter. Se vocês por acaso quiserem trazer mais ou quiserem dar mais exemplos, tragam, vai ser ótimo também a gente poder conversar sobre isso. Eu trouxe aqui alguns, e se vocês tiverem mais, vamos lá. Eu vou me basear na aula de hoje num post que eu já fiz há muito tempo atrás, sem nem quando, ano passado, tem mais de um ano, que eu falo sobre um pouco sobre isso, tá? Então vamos lá. Primeira atitude que eu acho que é a mais assim, a mais, vou falar idiota, mas a mais talvez inconsciente, perdão, a mais inconsciente de todas, que é a ignorância da dor. É literalmente nem saber que existe uma dor. Ignorância da dor não é aquela pessoa que ela não tem conhecimento intelectual. Ignorância é que a pessoa não sabe. Ou seja, ignorância da dor é quando a pessoa não sabe que tem uma dor ali. A dor vem, ou a própria pessoa, né? A própria pessoa cria a dor e nem se toca que existe uma dor. A pessoa ignora no sentido de não perceber a existência de uma dor. Nesses casos, é muito difícil de falar com a pessoa que tem algo errado ali. Na maioria dos casos, a pessoa só se toca e desperta quando o sofrimento fica insuportável. É quando a pessoa, vou pegar o mesmo exemplo que eu dei na aula passada, nas 2 últimas aulas, a pessoa está andando na rua e ela pisa no caco de vidro. Ela sente a dor, mas ela não consegue perceber que aquilo é uma dor. Ela não sabe, ela não se toca que aquilo é uma dor. Tipo, ela continua andando, ela sabe que está machucando, ela sente o machucar, porque não acha que uma pessoa, quando ignora uma dor, que ela não está sentindo. Ela sente a dor. Só que ela ignora a dor. Ela não percebe a existência da dor. Ela não entende que aquilo é uma dor. Entende? É uma inconsciência muito grande. É quase que uma idiotice, de fato, assim. Mas, na verdade, é uma inconsciência muito grande. Às vezes, a pessoa está num momento muito perturbado na vida, de perturbação mental e espiritual muito grande, que ela, entre aspas, pisa no caco e ela continua andando, sentindo a dor e está doendo, ela está reclamando, mas ela ignora que existe uma dor, que aquela é a dor. Isso é um fator que desencadeia um sofrimento. Né? Porque a pessoa vai andando com caco de vidro, que o negócio vai ficando cada vez pior, né? E aí ela só vai se tocar que tem uma dor e que é o caco de vidro quando tiver que amputar o pé. Aí a dor, o sofrimento já ficou insuportável e ela vai ter que lidar com as consequências disso. Porque o que acontece? Quando o sofrimento fica insuportável, aí a pessoa começa a fazer a mudança. Só que não pense em que não vai ter que lidar com as consequências do sofrimento ter chegado até aí. Vai ter que lidar com as consequências. Aí, no caso, por exemplo, desse, vai ter que amputar o pé, amputar a perna. Segundo comportamento que transforma a dor em sofrimento é a repetição do ciclo da dor. Ou seja, é fazer
a mesma coisa que causou a dor de novo e de novo, esperando um resultado diferente, ou seja, que não seja dor. A pessoa fazer a mesma coisa que causou a dor, esperando que aquilo não cause dor. Seria como colocar a mão no fogo, a mão doer, tirar a mão do fogo e depois colocar a mão no fogo de novo e esperar que a mão não doa novamente. É uma insanidade, né? Pessoas de ego imaturo costumam ter esse tipo de comportamento, pois não aceitam a realidade e querem porque querem que seja do jeito que querem, mesmo que isso inclua causar dor a si. É a famosa birra contra a realidade. A pessoa está andando na rua descalça, pisa no caco de vidro, aí ela tira o caco de vidro. Mas o que ela quer? Ela quer andar descalça na rua. Você fala para a pessoa, mas andar descalço na rua é perigoso, porque tem sujeira, você pode ficar pegar uma doença, você pode cortar o pé, você pode ter algo muito sério por conta disso. Não, mas a pessoa ela quer andar descalço na rua e ainda mais naquela rua que ela sempre se machuca. Vão fazendo links. Eu estou dando esses exemplos, mas vão fazendo links, né? Principalmente relacionamentos. Ah, agora ele vai mudar. Agora ela muda. Agora vai ser diferente. Tá bom, vai. Quer pagar o preço? Aí o que que acontece? Sofrimento. E outro, e outro. E a pessoa não muda. Ah, mas tem pessoas que mudam, Henrique. Sim. Mas o que que a pessoa está fazendo para mudar? Nada. Então não vai mudar. Ah, mas agora ele disse que vai. Agora ela disse que vai. Aham. Ela foi fazer terapia? Não. Ela começou a fazer qualquer coisa para mudar alguma coisa, estudar, autoconhecimento, ler um livro que seja? Não. Você aí, Rick, eu mandei um post, mandei um texto, ela leu não, ele leu não. E os hábitos, mudou algum hábito também? Não, continua fazendo a mesma coisa. Repetição do ciclo da dor. Doeu, e aí você o quê? Faz a mesma coisa, escolhe as mesmas coisas, exatamente igual, sem nada ter mudado, esperando um resultado diferente. Percebe que, no caso da repetição do ciclo da dor, ela não está ignorante da dor. Ela sabe. Ela já tirou o caco de vida, ela já fez alguma coisa, mas ela volta a repetir a mesma coisa. Ela já não está mais ignorante. Ela simplesmente está fazendo uma pirraça. Ela quer porque quer. Tem que ser aquela pessoa, tem que ser aquela rua, tem que ser descalço. O fogo não pode queimar. A gravidade não pode cair. Eu vou pular de um avião e eu vou flutuar. Aí a pessoa cai, se estopora de novo e faz a mesma coisa. Repetição do ciclo da dor. Já é uma ignorância, só que um pouquinho mais consciente, né? Terceiro, não entendimento ou não compreensão da dor. Aqui, a pessoa já reconhece que existe uma ou várias dores, porém não sabe o que fazer com isso. Não compreende por que a dor está ali, da onde veio, quando veio, etc. Nesse caso, a pessoa não sabe o que fazer. Ela não sabe por onde começar, ela sabe que está doendo, está machucando, ela quer às vezes se livrar daquilo, mas ela não sabe o que fazer. Ela não sabe de onde a dor vem. Ela está sofrendo, mas ela não consegue o quê? Dar passos para trás na própria história e entender a causa do efeito. O efeito qual é? Ela está sofrendo. Mas qual é a causa? Ela não consegue compreender. Ela não consegue ter entendimento daquilo. E aí a terapia, meditação e atividades introspectivas se tornam essenciais.
Para quê? Para ela ir fazendo essas autoanálises, ela ir fazendo essas elaborações. É muito difícil uma pessoa se curar de um sofrimento sem compreender a dor que está causando aquele sofrimento. É impossível? Não. Uma pessoa ela pode soltar um sofrimento sem entender a causa. Porém, pela minha experiência profissional e pessoal, eu vejo que fica mais fácil de soltar quando você compreende a causa. Quando você elabora o suficiente, porque elaborar ajuda a trazer consciência que existe um sofrimento. Então, à medida que você vai elaborando, que você vai se autoanalisando, fica mais fácil de ir soltando, porque você vai compreendendo aquela dinâmica em si. É necessário? Não, você pode soltar um sofrimento sem entender a causa. Existe uma possibilidade bem grande de repetir o ciclo da dor, porque se a pessoa não entende qual hábito, comportamento e etc., que levou ela até o sofrimento. Pode acontecer de uma pessoa soltar um sofrimento e ainda assim não repetir mais aquela dor que vai levar aquilo? Pode. Se a pessoa tiver já uma maturidade espiritual de outras vidas, ou mesmo dessa vida, que já entendeu outras coisas, ela pode, solta e não repete mais, não quer mais aquilo, beleza. Eu vejo que é um pouco mais. É raro, mas acontece. Tá? O que eu vejo que, pelo menos para mim, pela minha experiência profissional, tá? Lidando com pessoas e tudo mais, eu vejo que o mais efetivo é quando a pessoa ela vai compreendendo a dor, ou seja, compreendendo a causa que leva ao efeito do sofrimento, tá? Vamos lá, continuando. Alguém fez uma pergunta aqui, deixa eu ver qual é a pergunta. Elaborar demanda um tempo, exige um pouco de paciência e disciplina com essas atividades introspectivas. Claro, com certeza. Elaborar demanda bastante tempo. Até porque a gente está falando de conteúdos, muitas vezes, emocionais também, né? Então, sim, elaborar demora um tempo para conseguir elaborar tudo e entender várias dores. Porque, pessoal, um ser humano hoje em dia, pelo menos o ser humano médio, é um emaranhado de dor. É como se fosse assim, literalmente uma bola, sabe cabelo longo assim, que fica, sei lá, um mês sem pentear? É tipo assim, se você, a pessoa, o ser humano médio, quando começa a fazer terapia, é tipo um cabelo longo, um mês sem pentear. Se tu pega começa a passar ali o fio, tu vai mexer, tu fala, às vezes tu faz uma pergunta mais provocativa, ou você fala uma coisa, a pessoa ela já, você mexe com várias dores. É interessante. Você faz uma pergunta sobre um assunto, você vai mexer numa outra dor que você não fazia nem ideia que existia como terapeuta e a pessoa já traz de novo. Então é literalmente assim, um pentear ali com muito amor, muita paciência, muita compaixão, e ir penteando e, sabe, nó por nó. Tem uns que você só corta mesmo assim, depois a gente vê isso. É um processo terapêutico, analítico, um processo muito longo do ser humano médio, principalmente se não medita. Porque qual é o benefício da meditação e das atividades introspectivas nisso? É a pequena terapia que a pessoa faz todo dia. A pessoa não espera a terapia para se elaborar. Ela aproveita a terapia para ajudar na elaboração. Por isso que quem faz terapia comigo, o clube da yoga é liberado. É liberado. A pessoa tem acesso a todas as aulas de yoga gravadas, que eu já tenho, sei lá, mais de 70. E a aula de yoga e meditação de segunda a quinta é liberado para as pessoas que eu atendo. Por quê? Porque faz parte da terapia. Não é para a pessoa ficar esperando a terapia para elaborar. A pessoa já deveria estar fazendo isso. Inclusive, o próprio Freud dizia que o melhor momento
da análise é quando o psicanalista se torna inútil. Ou seja, a pessoa não precisa mais do analista. A cura, na visão freudiana da psicanálise, não acontece quando a pessoa está curada. A cura da psicanálise acontece quando a pessoa ganha a habilidade de se autoanalisar. Ou seja, ela não precisa mais de um terceiro para ajudar ela a elaborar suas próprias questões. Porque questões vão acontecer enquanto a gente estiver encarnado nesse planeta. A análise, ela vai servir para ajudar, obviamente, a descabelar tudo aquilo que está emaranhado, mas para auxiliar a pessoa a ela mesma conseguir entender as suas próprias questões e ela se elaborar sozinha. Isso é o que acontece nos processos introspectivos, nas atividades introspectivas, como yoga, meditação, tai chi chuan, arte-terapia e tudo mais. A própria pessoa vai ganhando essa habilidade de entender o seu próprio mundo interno, entender, fazer os caminhos de volta e compreender as suas dores, as suas neuroses. Isso é uma habilidade, tá, pessoal? Isso é uma habilidade de inteligência emocional, intrapessoal, entender o seu próprio mundo interno. Vamos lá. Espero ter respondido, Vanessa. Continuando. Quarto ponto, que eu acho que muito legal, muito, que é esse aqui é de praxe, assim, que eu vejo muito acontecendo. Resistência ou negação da dor. A pessoa percebe a dor, mas procura negar sua existência ou resistir ao máximo olhar para suas dores. O que mantém elas ali e ainda mais fortes, levando ao sofrimento. Isso inclui também o raciocínio de senso de incapacidade e incompetência diante da dor. Ou seja, o raciocínio de eu não consigo lidar com essa dor, sou incapaz e incompetente para lidar com ela. Isso também é uma resistência para lidar com ela. Né? Não importa o que aconteça, eu vou saber lidar. É isso aqui. É para sair disso aqui. Tem muitas pessoas hoje em dia que não se sentem capazes de lidar com as próprias dores. Você acha incompetente, eu não vou levantar meu pé e tirar um caco de vidro porque eu não sou capaz de fazer isso. Vai que eu levanto o pé e eu escorregue e bata de cabeça no chão. É sério. Tem pessoas que acham que se eu for enfrentar essa dor, se eu for lidar com ela, é capaz de eu piorar ela. Aí a pessoa faz o quê? Ela se abraça no cactus. Vou ficar aqui com esse cactus aqui, porque esse aqui eu consigo manejar. Essa dor eu consigo manejar. Se eu for sair do cactus, vai que eu saia do cactus e caia de bunda no cactus maior ainda. Vou ficar nesse. A pessoa não tá, ela se acha incompetente, incapaz de olhar para a dor. E ela vai resistindo, ela vai negando. Mas isso aí tá doendo? Não. Tá doendo, não. Você tá abraçado no cactus, tá doendo? Não. Tá doendo nada. Não, isso aqui é ótimo, adoro. Isso aqui é acupuntura. E as pessoas criam, às vezes, das mais esdrúxulas justificativas para permanecer negando e resistindo de olhar para uma dor. E essa dor, obviamente, vai aumentando, vai ficando mais complexa, vai se energizando e vai se transformando no sofrimento. Isso é algo que eu vejo muito acontecendo. A pessoa resistir de olhar para algo que está doendo. Ela resiste. Aí, nossa, tanto de justificativa atrás de justificativa. E olha, o ego, ele é criativo, viu? Olha, haja criatividade. Tem pessoas que inventam de tudo. Assim, pela minha experiência como terapeuta, eu vejo assim, quanto que as pessoas são criativas para elas empurrarem
dores com a barriga. É um negócio, assim, muito criativo. E botam espiritualidade no meio. Inventam, inventam. Aí pegam textos da Bíblia, textos de outros livros sagrados, e aí deturpa o conhecimento ali. Tipo, literalmente faz uma transformação das palavras para caber dentro da narrativa delas, para não ter que lidar com aquela dor. Nossa, tipo assim, é muito criativo. O ego, assim, nesse sentido, quando ele não quer olhar para uma dor, vocês podem ter certeza que vai inventar de tudo. Ele inventa mesmo, tá? Quem assistiu, quem leu o post hoje sobre arrogância, tá muito aqui, ó. Tá muito dentro disso aqui. A pessoa não quer olhar para a dor dela, ela não quer olhar para a vergonha dela. A arrogância entra numa justificativa plausível. É plausível para uma pessoa que sente vergonha e não quer olhar para essa dor que causa vergonha, para ela é plausível ser arrogante. Estou fazendo nada demais. E para ela não está mesmo, porque para o ego, tranquilo ser arrogante, para não ter que. E se bobear, vai pegar um texto da Bíblia e vai justificar. Fala aqui, ó, Jesus era arrogante. Aqui, ó, o profeta tal no Velho Testamento era arrogante. Aqui, ó, vamos pegar aqui no budismo, sei lá, nos livros budistas, e vai inventar, vai deturpar o conhecimento para justificar. Não, tá aqui, justificado aqui. Pode ser sim, né? Continuando. Eu estou falando isso dessa parte porque tem umas justificativas que são são inteligentes. E as pessoas vão caindo, tipo, nossa, é verdade aí. Pô, não é que esse cara, essa pessoa tem. Pô, faz sentido o que essa pessoa está dizendo. Claro que faz sentido. Claro que vai fazer sentido. Se não fizesse sentido, ela não estaria falando para ela mesma. Claro que faz sentido. E se vocês vão perceber que pessoas com dores parecidas, as coisas fazem sentido assim, de maneira meio que osmótica. Se você, por exemplo, duas pessoas arrogantes vão achar que faz sentido o mesmo discurso para justificar aquilo. E vai ser justificado. E tem coisas, pessoal, que assim, por exemplo, pessoa que foi maltratada na infância pelos pais. E hoje essa pessoa, ela tem ataques de fúria, ira, mas não é assim, nem é raivinha não, essa pessoa ela explode. E ela explode, ela desconta no filho, ela desconta no marido, ela desconta na filha, desconta na esposa, desconta na bebida, desconta em tudo que é lugar. Tem ataques de fúria, de ira, sai descontando, sai agredindo, é arrogante, às vezes nem é arrogante, mas é naquele momento de explosão. Se você for conversar com essa pessoa e ela não quer olhar para essa dor da infância, dos abusos, ela resiste, ela vai falar assim, não, mas eu fui abusada, eu fui abusado. Tipo assim, é compreensível eu agir assim. Como é que você refuta isso? Realmente, de fato, é compreensível você agir assim, dessa maneira. E aí, como é que faz? Tem que ter um nível de compaixão, de amor por essa pessoa muito alto, para ela se sentir confortável em desabafar isso tudo e ela, por si mesma, entender que quando ela tem esses ataques, ela está machucando as outras pessoas que ela ama e ela está machucando a si mesma também. E está machucando a si mesmo, por quê? Porque está doendo, está sofrendo. Ou seja, tem que ter um nível de amor, de paciência muito grande, de ouvir isso tudo, a pessoa fala, não, mas é compreensível, e realmente, de fato, é compreensível. E esperar o momento certo de falar,
Mas quando você fez isso, a outra pessoa, seu marido, sua esposa, seus filhos, como é que vocês sentiram? Nossa, eles ficaram muito mal, meu casamento tá mal, minha família tá mal, não sei o quê. Sei lá, você acha que pode ter alguma coisa a ver esse momento de explosão? Aí a pessoa pode ser que sim, mas é justificável. Eu posso, eu fui abusado, fui abusado. É, sim, compreensível. Você acha que vale a pena continuar assim? Está valendo a pena para você pagar o preço dessas explosões? Para o seu sistema físico, mental, para sua família, para sua vida? Não conseguir parar em trabalho, não conseguir ter conexões, não conseguir criar conexões com as pessoas. Porque, né, acaba que as pessoas se afastam, né? Entende? Percebe como que muitas justificativas são muito compreensíveis? E são mesmo. E aí a gente tem que ter um nível de sabedoria muito grande para lidar com as dores das pessoas. Quinto comportamento. Esse aqui também é campeão, hein? Apego à dor. Apego. A pessoa sabe que está doendo, mas ela se apega à dor, não quer largar a dor. Ela sabe que aquilo é uma dor, mas ela não consegue desapegar daquilo. E aí entram alguns pontos dentro desse apego à dor. O primeiro deles é o medo. Né? O medo é um tipo de apego à dor. A pessoa se apega à dor para se lembrar sempre da sensação de dor, para evitar de sentir a mesma dor no futuro. Lembram da aula de medo que eu falei lá sobre as três dinâmicas que o sistema utiliza para aprisionar? O medo é uma delas? O medo é isso. Você passa por uma situação que foi dolorosa e você se apega a essa situação para se lembrar dessa situação, para evitar de sentir, para evitar de criar a mesma situação no futuro. Olha que insanidade. É literalmente, né, pegando o exemplo do cactus. Seria como abraçar um cactus, doer, ficar doendo, e a pessoa continuar abraçada no cactus para se lembrar que abraçar cactus dói. Vou repetir isso, hein? A pessoa abraça um cactus, dói, tá doendo. A pessoa continua abraçada no cactus para se lembrar sempre de que abraçar cactus dói, para assim evitar de abraçar outros cactos no futuro. Por mais insano que pareça isso, muitas pessoas fazem isso. Muitas e muitas pessoas fazem isso. Elas permanecem nas situações dolorosas para constantemente ficar se lembrando dela para não repeti-las. Isso que é um medo. E a pessoa fica ali naquela imaginação. A pessoa fica na imaginação, imaginando e reimaginando os mesmos cenários dolorosos de dor, reforçando esses cenários na cabeça para evitar de fazer a mesma coisa. Só que olha que insanidade. Pô, a pessoa continua presa na situação, só que dentro da mente dela. Então, o medo, ele é um aprisionamento mental. A pessoa, sei lá, perdeu muito dinheiro. A pessoa fica presa na constante imaginação de estar perdendo dinheiro para se lembrar de não perder dinheiro. Só que se ela continua nesse pensamento, ela também não prospera. Ou seja, ela continua pobre. Para evitar de perder dinheiro, ela também não ganha. Porque ela fica constantemente no medo de perder. Por isso, por exemplo, que eu respondi outro dia na caixinha de perguntas, uma pessoa assim, eu tenho medo de perder, acho que foi um rapaz que perguntou, eu tenho um medo muito grande de perder minha namorada. Eu falei assim, você já perdeu sua namorada. Você só não se tocou disso ainda. Porque a experiência que você está vivendo é de perda. Você pode estar do lado da sua namorada. Na sua mente, você já perdeu ela.
você está constantemente o quê? Vivenciando a perda. E por estar constantemente imaginando e vivenciando a perda, você vai manifestar perder. É questão de tempo até sua namorada terminar com você ou mesmo você mesmo sabotar a sua própria relação. Uma questão de tempo. A gente cocria aquilo que a gente vivencia mentalmente e emocionalmente. A pessoa que tem medo de perder o namorado ou namorada é questão de tempo até manifestar essa realidade. E muitas vezes é a própria pessoa que cocria essa situação. A própria pessoa cria a situação que ela tem medo. Prestem bastante atenção nisso que eu vou falar agora. Kung Fu Panda, filme. Adoro esse filme, falei dele lá no Clube do Livro. Kung Fu Fighting. Tan, 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 Fast as lightning. O Kung Fu Panda 1 é um filme excelente para assistir. Excelente, cheio de mensagens profundas ali. E como eu disse lá no Clube do Livro, uma das mensagens do Kung Fu Panda 1 é o medo. Toda ação, prestem muita atenção nisso. Toda ação que vocês vão fazer para evitar uma situação que vocês têm medo, vocês vão criar um medo. Exatamente aquilo que vocês têm medo. Exemplo: vou agir para ganhar dinheiro, para fazer dinheiro, mas eu tenho medo de perder o dinheiro. Ou seja, você vai agir para fazer dinheiro, mas o sentimento é que você tem medo de perder o dinheiro. Ou seja, você vai agir para ganhar, mas no fundo você tem o quê? Medo de perder. Aquilo que você for fazer para fazer o dinheiro, você vai perder. Tudo aquilo que vocês forem fazer, agir para evitar algo que vocês têm medo, vocês vão criar exatamente aquilo que vocês têm medo. Vou ter uma conversa com a minha namorada porque eu tenho medo de perdê-la. Você vai conversar com ela, você vai perder. Porque o sentimento de medo é o que vai fazer você perder. Isso de maneira bem filosófica, é colocado no Kung Fu Panda, quando o tartaruga lá fala que o Tai Lung vai voltar, que é o discípulo lá do Shifu, que está aprisionado. O discípulo do Shifu está aprisionado porque ele se rebelou e começou a fazer muita besteira e foi aprisionado. E aí o Tartarugão, que é o chefe mor lá, o mestre mor, chegou pro mestre, o Shifu, e falou assim, ó, Tai Lung vai voltar. Tô sentindo isso. E aí o Shifu, por medo do Tai Lung voltar, ele manda um guardinha ir lá na prisão onde ele está para reforçar a guarda sobre o Tai Lung. Então, ou seja, ele agiu para evitar algo que ele sentia medo. E foi exatamente por ele ter mandado o guarda para reforçar que o Tai Lung foi solto. Olha a mensagem profunda por trás disso. Não façam nada para evitar algo que vocês têm medo, porque vocês vão criar exatamente aquilo que vocês têm medo. Antes de fazer, tá com medo? Beleza. Não age para evitar o medo. Ah, Henrique, mas é aquela frase, tá com medo, vai com medo, não vai com medo mesmo. Sim, você está indo para enfrentar o medo, para quebrar o medo, e não para evitar o medo. Tenho medo de altura. Vou pular de paraquedas. Você está fazendo isso para quebrar o medo, para enfrentar o medo. Você não está indo para, sei lá, ficando no raso para evitar o medo. Você está indo enfrentar o medo. Muitos sofrimentos acontecem por medo. Que é aquele sofrimento que, tipo,
Nem vai existir, provavelmente, nem vai acontecer. Mas a pessoa cria um sofrimento na mente. O medo, ele é um sofrimento mental. O perigo é real, porque está acontecendo. Você está lá com medo de altura, mas está lá em cima no avião, pronto para se jogar. Aí vem o perigo. Não, não, você quer. É perigo. Perigo é real, porque você está ali. Agora, se você estiver ali na base da montanha com medo de pular de um avião, não faz o menor sentido, isso é sofrimento mental. Muitas pessoas, olha, uma quantidade considerável de pessoas estão presas em quê? Prisões mentais de medo. Porque isso é uma forma de manipular a sociedade. O medo, ele é um aprisionamento mental. E se vocês forem agir para evitar a realidade mental de imaginação de medo de acontecer, vocês vão criar exatamente isso que vocês estão imaginando. Deve estar caindo umas fichas aí, né? Nossa, Henrique, é verdade. Teve uma vez que eu fui fazer uma coisa para evitar de acontecer uma coisa que eu tinha medo e acontecer exatamente aquilo que eu tinha medo. Você jura? Porque é assim, quanto não tem aquela frase, quanto mais eu rezo contra os meus medos, mais medos aparecem. Tem uma frase dessa assim, mas eu não lembro exatamente, mas porque tipo isso, tudo aquilo que a gente tem medo, em algum momento a gente vai agir para evitar isso que tem medo. E é exatamente nessa situação que a gente cria aquilo que a gente tem medo. Caindo umas fichas aí, né, pessoal? Dentro do apego à dor, falamos sobre o medo, e agora um outro ponto: vingança. Essa daí também, galera, olha, vingança. A pessoa não solta a dor, se apega à dor, porque quer se vingar de quem trouxe essa dor. E por isso mantém ela sempre viva em si. Eu contei isso na nossa última aula, né? Nosso último encontro, do rapaz que teve lá um negócio dentro da empresa dele lá, e os amigos dele, que trabalhavam todo mundo na mesma empresa, se juntaram para demitir o cara. E o cara, até hoje, 7 anos depois, o cara tá desempregado. E ele foi falar comigo, por que eu tô há 7 anos desempregado, por que me mandaram embora? E eu só fiz uma pergunta. Você está desempregado há 7 anos porque eles te mandaram embora? E aí veio a justificativa. Eu posso me sentir assim. Vocês terapeutas, ele falou assim, vocês terapeutas, coaches e psicólogos que ficam colocando as pessoas nesse lugar de vítima, de culpado, eu não tenho culpa nenhuma. E ele começou a justificar. Não, porque, assim, a justificativa dele até é válida, porque passaram a perna dele dentro da empresa. Mentiram lá, botaram a culpa nele e ele foi demitido por conta disso. E aí a justificativa dele é válida para se vingar, né? Para não soltar essa dor. Porque, não, mentiram para mim, me enganaram e me demitiram. Só que ele não está há 7 anos desempregado porque ele foi demitido. Ele poderia arranjar um outro emprego. Ele está há 7 anos desempregado porque se ele arranja um emprego, ele vai ter que seguir com a vida dele. E ficar desempregado é a forma dele de manter a chama da vingança. Ou seja, ele se apega a essa dor que aconteceu para manter a chama da vingança viva. Se ele arranja. E se você chegar para ele e falar assim: eu abri uma empresa, igualzinho, quero te contratar, vou te dar um salário ainda até maior. Não vai. Essa pessoa não vai. Essa pessoa só vai se ela quiser soltar essa vingança. Ela não vai. Ela pode até ir, mas ela vai se sabotar para ser demitida. Ela vai falar o quê? Ah, esse emprego não é para mim. Ah, o chefe é muito ruim. Ah, é a demanda de trabalho. Ela vai, sim, você pode criar uma empresa, botar o cara lá com um salário maior, e a única coisa que ele precisa fazer é atender telefone. A pessoa não vai aceitar. Ou ela vai fazer de tudo para ser demitida, porque ela precisa manter a chama da vingança ativa.
A vingança é um tipo de apego à dor. Se separaram já tem 10 anos. Até hoje não se relacionou de novo, não casou de novo, não seguiu a vida. E está lá infernizando a vida do ex. Isso não é raro de acontecer. A pessoa não segue a vida dela porque ela quer se vingar do ex. Eu já trabalhei em vaga de família, é muito comum isso de acontecer. Tem tudo para o processo já se dissolver. Tipo, não precisava daquele processo, mas você vê que uma das partes fica ali, ó, acusando, protelando, inventando coisa. Tem pessoas que inventam coisa para o processo continuar acontecendo. Por quê? Vingança. Fica, às vezes, inventando coisa, inventando problema. Principalmente quando tem filho no meio. Aí, quando tem criança pequena, chega. Nossa, era horrível pegar processo nesses casos que tinha criança pequena. Porque a criança se tornava o quê? Objeto da vingança. Por exemplo, eu já peguei, uma vez eu conversando com uma das partes, o cara, um homem, chorando assim na minha frente, ele estava chorando, ele falou assim: eu não aguento mais, eu não aguento mais essa mulher, eu não aguento mais porque eu não sei mais o que fazer. Porque o que tinha acontecido? Olha que coisa bizarra. O compromisso, assim, dentro do processo era a guarda compartilhada, tinha uma criança pequena, e o compromisso era levar o quê? O pai pegava a filha no sábado de manhã e devolvia no domingo até 7 horas, 8 horas, acho que, se não me engano, era 7 horas da noite. Aí, o que aconteceu? No domingo, ele chegou para entregar a criança 7h05 da noite. A mãe não quis aceitar a criança. Fez o inferno, entrou no processo para pedir guarda unilateral, estava fazendo um inferno da vida do cara, porque ele entregou a filha 5 minutos depois do horário. Às vezes pegou um sinal fechado, um pouquinho de trânsito, entregou a filha 5 minutos depois. E a mulher esculhambou o cara na frente da filha, entrou no processo querendo guarda unilateral, acusando o cara de tratar mal a criança, de não cumprir o combinado, e aí quer aumentar a pensão, e o cara chorando na minha frente. Ele falou assim: eu não aguento mais, eu não sei mais o que fazer. Por causa de 5 minutos. E ele falou: quando não é isso, é outra coisa. E inventa tipo, de várias coisas, inventa que a criança falou coisas. O que é isso? É vingança. Ela quer se vingar. Por quê? Porque às vezes o cara seguiu em frente. Tá feliz. Tem pessoas que me seguem, que me mandam mensagem quase toda semana, que é assim: Henrique, o meu ex-namorado tá feliz com a nova namorada. Falei: que bom nada, Henrique, eu quero que ele sofra. Eu quero que ele caia pro buraco e eu vou torcer por isso. Eu falei assim: mas sabe que tu vai pro buraco junto, né? Aí ela falou: não importa, eu vou junto, mas ele vai se ferrar. Simplesmente por quê? Porque o cara terminou com ela e tá namorando outro. E tá feliz, porque se tivesse triste não teria problema. Mas porque tá feliz. Isso é vingança. Apego à dor que vai gerar sofrimento. Outro ponto dentro do apego à dor é a culpa, né? Outro mecanismo de controle do sistema. Culpa. Se apegar à dor do arrependimento que sentiu por ter causado dor a outra pessoa ou a si mesmo. Ou até mesmo uma culpa imposta por outra pessoa com o objetivo de manipulação, podendo levar a se sentir merecedor da dor, ou seja, autoflagelo e autopunição. A culpa, a gente também já discorreu bastante lá nessa aula, que é a prisão ao efeito. Tem pessoas, né, como eu disse aqui, que às vezes a pessoa acha que se sente merecedor da punição, da culpa. Ela se sente merecedora do que aconteceu. E ela se autoprovoca flagelo, né? Eu falei sobre, na aula passada, se eu não me engano, me confirme se foi a aula passada, mas eu acho que foi que eu falei sobre sadismo, que é aquela pessoa que provoca sofrimento em si para alívio da culpa. Então, a culpa é um apego à dor.
É um apego à dor. Ela não solta a dor porque ela se acha merecedora da dor. Ou ela se apega à dor porque ela acha que se apegar à dor vai melhorar a dor. Eu me apego à dor porque eu acho que se eu fizer isso, isso vai me trazer algum tipo de redenção. E aí entra no próximo, no próximo tópico, sexto comportamento que que leva a dor a sofrimento, que é romantizar a dor. Você vê que a culpa, ela entra um pouco aí dentro. O que é romantizar a dor? Transformar o sofrimento em algo positivo. O que é romantizar? Romantizar é o quê? Dar uma face gostosa, uma face prazerosa às coisas. Quando é coisa boa, beleza. Agora, quando a gente romantiza uma coisa ruim, a gente dá um ar bonito, gostoso, prazeroso a algo que, na verdade, é péssimo, é ruim. E existem pessoas que romantizam a dor, transformam o sofrimento que estão em algo positivo. A pessoa que pisa no caco de vidro, que beleza, que maravilha, uhul, que é a pessoa sádica. Ela pisa no caco de vidro, ai, graças a Deus pisei num caco de vidro. Graças a Deus aconteceu essa coisa ruim na minha vida, porque é minha oportunidade de, sei lá, de pagar por eu ter quebrado uma garrafa um dia no chão e uma pessoa ter cortado o pé. Ah, graças a Deus. E a pessoa ela vai andando na rua assim, ó, olhando para baixo, buscando um caco de vidro com a ponta assim para pisar. Ela fica procurando. Tem aquelas pessoas que ficam procurando a pessoa mais perturbada, mais quebrada, e fica procurando. Aí, pum, consegue um, dois, três, aí daqui a pouco manda pergunta lá na caixinha. Henrique, por que que eu só atraio homens e mulheres complicadas? Porque tá aqui, ó, buscando, procurando. Só que isso é inconsciente. A pessoa acha que ela vai, se ela salvar alguém, ela vai conseguir diminuir a dor, diminuir o sofrimento. Então, isso é romantizar a dor. Achar que se eu escolher a pessoa mais quebrada para me relacionar, eu vou aliviar um pouco da minha culpa. Tem pessoas, por exemplo, que tiveram pais, mães muito complicados, que não conseguiram ajudar ou salvar o pai e essa mãe, e agora transferem esse desejo de salvação para as relações. Não quer salvar o cara ou a mulher, quer salvar o pai ou a mãe. E, obviamente, nunca que vão conseguir. Porque, mesmo que salve esse cara ou essa mulher, não vai apaziguar a dor da infância. Ou seja, essa pessoa ela pode conseguir, por exemplo, vamos supor, uma mulher consegue um homem complicadíssimo, alcoólatra, drogadicto, sei lá, péssimo. E ela fica lá 15 anos com esse cara, leva ele para a igreja. O cara não bebe mais álcool, não usa mais droga. O cara virou, sei lá, meditador, o cara se tornou um mestre de yoga. Não vai satisfazer. Sabe o que vai acontecer? Ela vai terminar com esse cara e vai começar outra relação complicada. Porque não apazigua o sofrimento anterior. Às vezes, acontece da pessoa se satisfazer ali. Tipo, consegui salvar esse cara, ufa, apaziguei. Mas tem pessoas que não. Porque esse não é o objeto da dor, não é a raiz da dor. Está lá no pai, está lá na mãe. E se a pessoa se apega a essa situação de maneira tão forte, ela pode salvar um, dois, três, quatro, mil caras. Essa pessoa pode se transformar sei lá, bateria de Calcutá, que ela não vai, ela nunca vai se sentir satisfeita. Isso, por exemplo, é um apego à dor também, tá? Romantizar a dor, transformar a dor em algo positivo, né? Eu dei esse exemplo agora, e também tem, pessoal, algo que hoje em dia está na moda, que é o quê?
diversão, entretenimento e lazer com o sofrimento. Exemplos: música sofrência, programas de televisão que só passam desgraça. Não, eu preciso ver todas as desgraças que acontecem no mundo. Por quê? Para eu saber. Preciso saber. Preciso saber o que está acontecendo. Você precisa saber que um cara lá na Hungria esfaqueou a mulher e desquartejou, colocou no freezer e ficou lá 3 meses. Tem programa de televisão que passa isso. Homem, não sei o que, esfaqueia, esquarteja. Lá sei lá, numa fase, no interior da Hungria. Por que a pessoa quer saber disso? Não, mas a pessoa busca, ela precisa saber. Ou seja, você transforma no entretenimento o sofrimento. Bullying, por exemplo. Bullying é o que é o bullying? O bullying é transformar o sofrimento alheio numa diversão. Você causa dor deliberadamente às outras pessoas e se diverte com isso. Uma vez eu assisti um filme chamado Jogo da Imitação, que é a vida do Alan Turing. Talvez algumas pessoas já tenham assistido esse filme, como Benedict Cumberbatch. Que o Alan Turing ele fala uma frase que eu achei muito sensacional, que ele fala assim: as pessoas só são violentas porque elas sentem prazer na violência. Se você desassocia o prazer da violência, a violência se torna um ato vazio. A pessoa não é violenta. A pessoa ela não é violenta porque isso causa sofrimento a ela. O próprio bullying, por exemplo, a violência, a pessoa sente um prazer naquilo. Senão ela não faria. Por motivos que seja que ela sente prazer naquilo. Mas uma pessoa só pratica bullying com uma outra, nesse sentido, porque ela está sentindo prazer naquilo. Todo mundo está rindo e ela se torna o centro das atenções. A própria pessoa arrogante que pratica bullying, como lá no post hoje, ela sente o quê? Alívio da vergonha. Alívio é prazer. Isso é uma romantização, porque você não está olhando para a dor, para a vergonha. Você está buscando um sentido prazeroso a ela. E isso, obviamente, é transformador, que é inevitável, o sofrimento. Música sofrência, então, não preciso nem falar, né, pessoal? Vocês já estão cansados de me ouvir falando sobre o quanto que isso é mutilação psicológica. Outro ponto que eu já falei, né, que é o sofrimento como meio de salvação, redenção, valor ou evolução, né? Acreditar que precisa sofrer para evoluir. Sofrimento como algo valoroso, precisa ser sofrido para ter algum valor. Isso é de uma imaturidade egóica muito grande, uma imaturidade espiritual muito grande, achar que precisa ser sofrido para ter algum valor. Sofrer em nome do amor, outra coisa também que é complicado. Forma de salvação, redenção, pagar karma, ou seja, expiação autoprovocada. Dor é inevitável, sofrimento é opcional. Só para lembrar. E uma última coisa também que é muito comum, que vocês já me viram falando, que é o vitimismo. Vitimismo, por exemplo, pessoal, é uma romantização da dor, no sentido de querer obter algum benefício se colocando no lugar de vítima, como atenção, coisas materiais, manipular pessoas, etc. O próprio vitimismo, pessoal, é um sofrimento. Acontece uma dor com vocês. Aconteceu alguma coisa que foi dolorosa. Beleza. A pessoa não segue em frente. Ela pega aquela dor e ela fica naquele vitimismo ali, ó. Ah, não, porque aquela doença que me aconteceu. Ah, aquele tapa que eu recebi. Ah, meu Deus, coitadinho de mim. E a pessoa, às vezes, ela nem quer fazer alguma coisa com isso. Ela só quer ficar no vitimismo. A pessoa me deu um tapa. Pô, você foi na polícia? Você se defendeu? O que que você fez? Não, porque eu levei o tapa e aquele negócio ficou na minha cara.
e tal. E eu cheguei em casa, e eu olhei no espelho, e a pessoa começa a fazer uma novela com aquilo ali. Tem pessoas, por exemplo, que utilizam do vitimismo para vingança, como eu dei o exemplo. Enfim, vitimismo também é uma forma de transformar dor em sofrimento, porque a pessoa fica ali apegada à dor, se colocando no papel de vítima da dor que aconteceu. Ela não traz para si a responsabilidade de lidar com aquela dor, de elaborar aquela dor, de parar, de fazer parar de doer. Ela pisa no caco de vidro, o que ela faz? Ela não tira o caco de vidro, ela vai mancando. Olha, pessoal, pisei no caco de vidro, e aí vai mancando, e aí vai chegar em casa, aqui, olha o que aconteceu comigo, um caco de vidro todo no meu pé, porque naquela rua, ai, olha como a minha vida é sofrida, nada dá certo para mim. Aí chega você e fala assim, ah, vamos tirar esse caco de vidro então. Não, tira o caco de vidro. Não, por favor, não, deixa aqui. É o que acontece quando a pessoa está no vitimismo e vocês oferecem uma solução. Não, solução não, não. Né? Nas aulas sobre as quatro. Como é que é o nome? Esqueci o nome da aula. As quatro formas de manipular, de controle energético, né, das pessoas, eu falo sobre o vitimismo. Depois assista essa aula novamente. O que fazer com essas pessoas, como lidar. Hum. Romantizar a dor é literalmente o maior nível de autodestruição que existe. A dor é inevitável, o sofrimento é opcional, sofrimento não é o caminho, é a mudança de rota. Ou seja, está sofrendo, para, respira, pensa, você está na rota errada. A dor é inevitável. O sofrimento, como diz o Eckhart Tolle, o sofrimento, essa frase dele do sofrimento é muito boa. O sofrimento só é necessário até que você se dê conta de que ele é desnecessário. Ou seja, a função do sofrimento é: eu não sou necessário. A função do sofrimento é mostrar que ele é desnecessário. Ou seja, o sofrimento ele é um alerta para mudar de rota, para mudar alguma coisa, para olhar para a dor e não continuar nele, romantizar ele ou dar um qualquer sentido a ele, ignorar, resistir. É para olhar e mudar de rota. É isso. É isso, pessoal. Vocês tenham uma noite abençoada.